Olá, estudante do sexto ano. Eu sou o professor Bruno e, juntamente com a intérprete Débora, nós vamos estar com vocês hoje aprendendo sobre as frações. O tema da nossa aula de hoje é compreendendo o universo das frações. Aqui nós temos uma imagem que retrata algumas frações em específico. Essas fichas são conhecidas como fichas de frações. Aqui nós temos a fração meio, de vermelho, a fração terço, seguido da fração quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. E o que nós vamos estudar nesta aula? Nós vamos estudar o que é uma fração, vamos aprender sobre a leitura das frações, categorização das frações impróprias, impróprias e aparentes, comparação de frações e calcular frações de quantidade. Então, vamos começar. Você já parou para pensar o que é uma fração? Uma fração é uma divisão, que pode representar a parte de um todo, ou partes de vários todos. Possui dois elementos, um numerador e um denominador. Exemplo, aqui nós temos uma fração, 4 sobre 5. 4, que é o número de cima, é o numerador, e 5, que é o número de baixo, é o denominador. 4 sobre 5. Como que a gente representa uma fração? Para isso, nós vamos analisar uma situação-problema. Observe só. Maria Augusta é estudante do sexto ano. E o professor de matemática passou uma atividade para, em uma malha quadriculada, a estudante fazer a representação de duas partes de um total de 6 partes. Assim, a estudante iniciou o seu trabalho com uma malha quadriculada em 6 partes, conforme mostra a figura a seguir. Então, nós temos aí a estudante Maria Augusta, ela tinha uma malha quadriculada que foi dividida em 6 partes e ela coloriu duas partes dessas 6 partes. Duas partes de 6 vai ser representada pela fração 2 sobre 6, onde o numerador é a quantidade de partes coloridas e o denominador a quantidade total de partes que a figura foi dividida. Observe outro exemplo. Aqui nós temos uma outra malha quadriculada que foi dividida em exatas 10 partes. Dessas 10 partes, nós colorimos 3. Qual será, então, a fração que representa esta figura? A fração 3 sobre 10, ou 3 décimos, onde 3 é o numerador e 10 o denominador. Como que a gente lê uma fração, né? Aí nós temos algumas regrinhas. Quando o denominador for menor do que 10, nós vamos fazer leituras exatas dependendo do denominador, ou seja, do número de baixo. Aqui nós temos a primeira fração, 1/2, 1 sobre 2. Quando a fração tem denominador 2, nós vamos lê-la como meio. Quando a fração tem denominador 3, nós vamos ler terços. No caso, 2 terços. Denominador 4, 1 quarto. Denominador 5, essa fração será 9 quintos. A próxima fração, 5 sextos. A próxima, 4 sétimos. A próxima, 3 oitavos. E a última, 7 nonos. Então, sempre quando eu vou fazer a leitura de uma fração, é importante nós lermos primeiro o numerador, assim como ele está escrito, e o denominador, se for um número compreendido entre 2 e 9, nós vamos ler meio, terço, quarto, quinto, sextos, sétimos, oitavos e nonos.
Quando o denominador for 10, 100 ou 1000, nós vamos fazer a leitura de décimos, centésimos e milésimos. Aqui nós temos 3 exemplos. Nós temos o exemplo de 2 décimos, 4 centésimos e 1 milésimo. 10, 100 e 1000. Quando o denominador de uma fração não for um múltiplo de 10, ou quando o denominador de uma fração for maior do que 10 e não for múltiplo de 10, nós vamos ler a fração na íntegra e vamos acrescentar a palavra avos. Observe só aí nos nossos últimos exemplos. 5, 11 avos. Próximo, 25, 31 avos. 1, 15 avos. 7, 30 avos. 70, 90 avos. E 9, 400 avos. Então, as frações recebem nomes específicos se ela tiver compreendida o denominador entre 2 e 9, ou se o seu denominador for um múltiplo de 10, tendo a base 10. 10, 100 e 1000. Vamos colocar os nossos conhecimentos em prática. Observe a situação problema. As figuras a seguir são formadas por cubinhos de mesmo tamanho. Escreva a fração decimal correspondente a cada parte de amarelo de cada figura. Em seguida, escreva como se lê esta fração. Na primeira figura, nós temos uma barrinha composta por cubinhos. Se vocês contarem a quantidade total de cubinhos da primeira figura, da barra, são 10 cubinhos. Então, eu tenho algo que foi dividido em 10 partes. Denominador, 10. Agora, chegou a hora da gente numerar essa fração. Quantas partes de amarelo nós temos? 1, 2, 3, 4 partes. Então, nós temos 4 décimos. 4 décimos. A gente lê essa fração desse jeito, certo? 4 partes de 10 partes ao total. A próxima figura, eu tenho uma placa. E essa placa ela é composta por 10 barrinhas em conjunto. 10 barrinhas de 10. Ou seja, toda essa placa foi dividida em 100 partes. Então, o meu denominador é o 100, fração centésimo. Agora, nós temos que contar quantos cubinhos amarelos nós temos ao total aqui coloridos. Se a gente contar de baixo para cima, nós vamos ter 5, 10, 15, 20, 25, mais 2 lá na ponta. Então, 27 centésimos. Nós podemos classificar as frações em frações próprias, impróprias e aparentes. As frações próprias são frações que representam quantidades menores do que um número inteiro. Observe só o desenho. Aqui eu tenho um desenho que foi dividido em 5 partes. No entanto, eu pintei, colori 2 partes. Então, 2/5 representa uma parte de uma coisa. Ou seja, 2 partes de uma única coisa que foi dividida em 5. Já as frações impróprias, elas representam quantidades maiores do que um inteiro. Ou seja, o seu numerador é maior que o denominador. Aqui eu tinha algo que foi dividido somente em 4 partes, mas eu colori 5, então eu precisei abrir mais do que um inteiro. Essas frações são chamadas de frações impróprias. Já as frações aparentes são frações que geram um número inteiro, ou seja, o seu numerador tem que ser múltiplo do denominador. Observe só. Nesse triângulo, eu dividi em algumas partes. Eu dividi em 6 partes e pintei as 6 partes. Como fração é divisão, 6 dividido por 6 nos gera 1. Na outra figura também, nós temos 15 partes de algo que foi dividido em 5. E quando eu divido 15 por 3,
isso me gera um número natural inteiro 3. Então, agora nós vamos perceber como é que a gente compara duas frações. Aqui no caso, eu tenho duas frações. Essas duas frações, uma representa 5/8, que está de azul, e a outra 3/8, que está de laranja. Qual das duas frações é maior? Quando eu tenho denominadores iguais, a maior fração é a que tem maior numerador. No caso, a primeira que está de azul, 5/8. Então, com denominadores iguais, a maior fração vai ser a que tem maior numerador. Ou seja, 5/8 maior que 3/8. E agora, quando eu tiver denominadores diferentes, por exemplo, eu tenho essa situação, 2/5 e 6/8. Para eu comparar essas duas frações, eu preciso ou transformá-las em frações equivalentes, com denominador igual eu consigo já fazer, ou eu posso usar um dispositivo mais prático, que é dividir o número de cima pelo número de baixo. Dividir numerador pelo denominador. Quando eu divido 2 por 5, ou seja, a gente pode pensar em R$2 dividido para 5 pessoas, nós vamos ter 40 centavos, ou 0,4. E se eu dividir 6 por 8, eu vou ter 0,75. Então, qual desses números é maior? 0,75 é maior e 0,4 é menor. Ou seja, 2/5 é menor do que 6/8. Agora, nós vamos aprender a calcular frações de quantidade. Para isso, fique atento a esse exemplo. Hélio quer comprar uma mesa digitalizadora, que custa R$500. No entanto, ele possui apenas 2/5 do valor. Ou seja, se ele dividir todo esse valor por 5 e pegar duas partes desta, é o valor que ele possui. Sendo assim, qual que é o valor que ele possui e quanto falta para ele comprar essa mesa digitalizadora? Então, nós vamos calcular 2/5 de 500. Vou pegar 500 e dividir em 5 partes, que é a quantidade total que eu preciso dividir. Quando eu faço isso, eu vou ter 100 em cada parte. Como eu quero duas partes, 2 vezes 100, 200. Então, o Hélio tem apenas R$200 e necessita ainda de R$300 para comprar a sua mesa digitalizadora. Agora é com você. Acesse o portal do Conexão Escola. Essa aula foi muito curtinha pela TV, mas você pode acessar ela pelo site. Até mais, até a próxima aula de matemática.